Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Conversa Diária. Aqui o nosso bate-papo leve, descontraído, onde você é o nosso principal convidado. Hoje nós temos aqui um entrevistado super especial, um bauruense que ficou inclusive 30 anos fora de Bauru, exercendo a profissão e agora retornou e ele tem muita história boa para contar, tanto de ações que exerceu aqui na cidade quanto fora. Quem vai conversar conosco é o Marcos Carson. Marcos, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Costumo dizer que aqui é um bate-papo entre amigos. Obrigada por aceitar o nosso convite. Que legal, Aurora. Muitíssimo obrigado, viu? O convite desse é irrecusável, vindo de uma casa dessa tão maravilhosa, tão batalhadora. E ser entrevistado por você, aí é uma cereja do bolo. É uma alegria para mim também, inclusive por conhecer a sua trajetória, que é uma trajetória, inclusive, bem rica. Queria entender um pouquinho como que começou aqui em Bauru e depois, aí, fora de Bauru também, retornando para a cidade. Conta pra gente, compartilha desses momentos especiais. Olha, se for pensar bem, Bauru começou quando eu fazia colégio técnico industrial, esse curso de eletrônica no CTI ainda na fundação, e na segunda aula de química eu me peguei já no fundo da sala de aula escrevendo alguma coisa, né? 15 anos de idade, entendeu? E aí eu fui percebendo que aquilo, arte, poesia, literatura, aquilo me encantava mais do que a eletrônica. Aí eu percebi que o que eu gostava da eletrônica era o que ela me dava e não como ela fazia aquilo, né? Mas mesmo assim eu concluí o curso e tenho ainda hoje práticas com eletrônica, de abrir computador, essa coisa toda, mas acontece que aí no colégio técnico eu percebi a minha verve para comunicação. E até falando dentro da comunicação, você vai detalhar para nós aqui, porque você atuou na frente de TV, impressa, assessoria, então você atuou em várias áreas e tem muita coisa para compartilhar. E qual, assim, dessas áreas, inclusive, que você, assim, se identifica mais, né, compartilha aí, né, sobre esse encantamento, esse histórico fora e dentro da cidade? Pois é, então, sem dúvida alguma que a minha praia é o vídeo, mas eu vim perceber isso, não recentemente, mas um tempo depois, porque aquela prática clandestina no curso de eletrônica, no fundo da sala de aula, me levou para o curso de comunicação. Fui fazer jornalismo. Fazendo jornalismo, aí aquilo me trouxe. Eu fiz jornalismo em Londrina, me formei em Londrina, trabalhei em Londrina, fundamos uma cooperativa de jornalistas lá enquanto eu era estudante. Em suma, tivemos atuações lá, movimento estudantil e tudo mais. Quando eu me formei, eu vim trabalhar no Jornal da Cidade. E trabalhando no Jornal da Cidade, como todo foca, entrava... Isso que ano era? Perfeito, começo dos anos 80, começo dos anos 80, 82, talvez, alguma coisa assim. Sabe, como todo jornalista novo que chega numa casa, antes era assim, hoje em dia talvez não seja, ia cobrir polícia, plantão policial. E eu ia lá no plantão policial para ver as notícias do dia, para fazer uma coluninha que existia no jornal, mas, ao mesmo tempo, eu cuidava, eu preparava algum material por espaço que chamava de variedades no jornal, que entrava assim, tinha horóscopo, tinha quadrinhos, tinha um monte de coisa em uma página muito reduzida, e chamavam aquele espaço de variedades. E eu, com o tempo, fui insertando coisas lá, colocando coisas lá, e aquilo se transformou num espaço de arte e cultura, quando eu estava no jornal, que é, na verdade, o embrião do Caderno de Cultura, Jornal da Cidade, que veio acontecer tempos depois. Nessa época, quem era o diretor de marketing do jornal era o Renato Zaiden. Era o Renato, era o diretor. Ele acompanhou bem essa
esse momento. Estava bem acompanhado, esse né? momento. Nessa trajetória E também. tinha tantas outras pessoas naquela redação maravilhosa, né? Mas aí eu saí do jornal, eu fui para Londrina, de onde me formei, fui trabalhar na Folha de Londrina. Trabalhar na Folha de Londrina num caderno que chamava Caderno 2. Chamava Caderno 2, talvez hoje ainda exista. E ele chama Caderno 2 antes do jornal O Estado de São Paulo criar o famoso Caderno 2 do Estadão. A Folha de Londrina já tinha o seu Caderno 2, porque Londrina sempre foi um polo muito forte de jornalistas combativos. Década de 70 é uma cidade nova, relativamente nova, e por causa disso mesmo teve uma participação marcante na esfera da comunicação nos anos 60, 70, 80, e isso perdurou. Eu saí de lá em 82, eu cheguei lá em 78, peguei essa turma ainda, entendeu? Esses resquícios de jornalistas que saíam do Rio e de São Paulo para ir trabalhar em Londrina, para ir fazer revista em Londrina, uma coisa maluca, assim, entendeu? De pensar isso hoje em dia, né? E então... E nessa época, no Caderno 2, você também atuava em várias frentes? Ou era especificamente voltado para a cultura, para a arte? Sim. Esse Caderno 2 também, assim como o Caderno 2 do Estadão, era específico de arte e cultura, né? Entendeu? Então, assim, a minha caminhada, salvo momentos, assim, de exceção, sempre foram dentro da área da arte, cultura e comportamento, né? De uma maneira ou de outra, né? Aí fiquei em Londrina, daí eu estava muito afim de ir para São Paulo, pedi as contas na Folha de Londrina, fui para São Paulo, fiz freelas para uma revista de música que tinha na época, chamava Som 3, que era editada pelo Maurício Kubrusli. Fiz freelas para um jornal chamava Leia Livros, que era um jornal mensal de literatura, feito em Pinheiros, lá pela editora Juruês, e que nas bienais internacionais, principalmente de 86 e 88, criou edições diárias de coberturas especiais da Bienal, e eu participei dessas duas edições. Em suma, eu fiz alguns freelas lá, e aí um belo dia, você vê como são as coisas, Mara. Se eu estiver falando muito, você me interrompe, por favor. Não, fica à vontade. A gente quer ouvir mesmo a sua história. Inclusive na questão para adentrar também, essa sua relação que você já mencionou sobre a música, também tem crônicas, literatura e também a licenciatura, né? Acho que tem muita coisa aí para trazer aí de informações. Assim. E até mesmo, né, para ser uma experiência para quem quer começar nessa área. Né, a sua vivência contribui com quem também quer ir para fora da cidade, entender como que funciona. Isso é muito importante. Cada detalhe que você traz é de suma importância. Poxa vida, obrigado. Eu acho que assim, hoje em dia, se a pessoa quiser sair da cidade, ela dá um clique, quase que isso, entendeu? Uma saída virtual, né? Uma coisa, eu vejo pelo esse próprio trabalho que a gente está fazendo, né? Assim, e antes não era assim, né? Antes, por exemplo, aí eu estava em São Paulo fazendo freelas e aí toca o telefone daqui de Bauru, um pessoal da então recém-instalada Globo S Paulista me convidando para ir conhecer a TV. Eram amigos, amigas que estavam por lá, e me chamaram, já fez TV? Conhece aqui? Vem aqui ver, entendeu? Eu nunca tinha feito TV, e fui lá conhecer, fiz alguns freelas lá, sem, na prática, fazer nada, porque não entendia nada daquilo. Falava, como é que pode? O cara fala uma coisa e vai juntar com a imagem, isso dá certo no ar, como é que isso acontece? Por quê? A minha formação era em imprensa escrita.
era assim, você fazer um monte de texto para, né, fechar uma página inteira de jornal com uma fotografia. Era uma questão mais espacial de trabalho, não temporal, como é TV, né? Como é vídeo, que é o tempo. E aquilo eu não entendia muito, até que eu fui percebendo como é que funcionavam as coisas. Aí um amigo meu, daqui de Bauru também, me chamou para cobrir umas férias no SBT em São Paulo, ainda lá na Vila Guilherme, né? Você falou dos textos, das crônicas, sempre pelo meio disso tudo, entendeu? Onde tem oportunidade, a gente insere alguma coisa assim, né? Assim foi no jornal, assim foi na TV, onde a gente passou. Mas aí um amigo chama para cobrir umas férias no SBT, em São Paulo. O Arnaldo Duran, grande Arnaldo Duran, daqui de Bauru, estava na época lá. Aí, bom, beleza, eu vou lá, não sei nada daquilo. E aquilo foi abrindo as portas, entendeu? Aí eu fiz essa cobertura de férias. Quando acabou, uma produtora falou: olha, passa lá na Bandeirantes, que sabe, meu marido está precisando de um editor lá. Ele fecha um jornal lá, precisando de um editor. O jornal era o Jornal de Vanguarda, que é um jornal, um telejornal sério, ele começou em 1961 e estava no ar estava na Bandeirantes, e esse editor que estava precisando esse marido da produtora que estava precisando de um editor era Alberto Vilas. Alberto Vilas é quem criou o Caderno 2 no Estadão, sabe? Alberto Vilas foi diretor do Fantástico agora recentemente por 10 anos. O Alberto Vilas foi diretor nacional de jornalismo do SBT, mas anos atrás também. Quer dizer, ele era o cara que estava lá na Bandeirantes precisando de um editor. E aí, a hora que eu me apresentei, não pelo que eu soubesse fazer, mas pelo jeito dele de ser, ele me apresentou a Bandeirantes inteira, falou: aqui é a redação, aqui é o corte, aqui é o switch, aqui não sei o quê. Você começa segunda-feira, tá legal? E não viu um trabalho que eu fiz, não perguntou nada. E assim a sua disposição, toda a forma como você também se posicionou, isso acabou contribuindo de alguma forma. E até uma outra curiosidade, há muita diferença do interior para a capital? Como que você percebeu essa transição? Sim. Tanto há que, em grande parte, essa diferença que está fazendo com que o Jornal das Artes, nesse momento, procure essa expansão para todo o estado de São Paulo. Porque a nossa cobertura, né, de início estava restrita a Bauru. Estava restrita a Bauru por quê? Porque é um tamanho adequado para um vídeo diário de 1 minuto. Dá para você falar de muita gente da cidade, todos os dias, dentro dessa pegada que a gente tem Marcos, até para situar quem nos acompanha e que não tem conhecimento sobre o Jornal das Artes, que, né, começou aqui a história com você, em Bauru, que é o Jornal das Artes, o Já. Né? Como que começou primeiramente esse embrião e como que ele está no momento aí? Fique à vontade para discorrer sobre. Legal. Muito obrigado pelo espaço. O Jornal das Artes, que está no Instagram, ele é resultado dessa caminhada profissional até então. Então, embora ele seja vídeo, redes sociais, ele contém lá o texto, contém a pegada jornalística, a pauta, a abordagem dentro daquilo que a gente veio fazendo durante esse tempo todo. Eu falo que eu vim fazendo porque, ao contrário, talvez, da média ou da maioria dos editores, ou dos profissionais de TV, a minha
a minha praia aí sempre foi mais da subjetividade, sempre foi mais de colocar uma musiquinha na matéria, de colocar algum elemento que causasse surpresa no telespectador. Porque tem muito isso, né? É algo que você tem que comunicar, não é somente para você. Essa comunicação tem que chegar no outro. Também é um desafio. Exatamente, mas exatamente isso. E gozado que acho que, assim, hoje em dia, me parece mais natural que isso aconteça, até pelas facilidades tecnológicas e pela quantidade absurda de produtores de conteúdo, né? Nós vamos até continuar falando sobre esse assunto. Você mencionou, né, da facilidade tecnológica. Vamos também incluir aí como que você está utilizando no Jornal das Artes para que a gente também traga mais informações e para os curiosos e aqueles que estão, né, adentrando nesse mercado, entenda também. É que nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já. Você fique aí que logo, logo nós voltamos com mais informações, conversando com o Marcos, aqui o jornalista bauruense. Até mais. Voltamos no Conversa Diária, conversando com o jornalista Marcos Carlson. Ele está trazendo as informações sobre a comunicação, inclusive como que o meio, né, da internet tem influenciado na comunicação no Jornal das Artes aqui em Bauru e para o mundo, podemos dizer assim. Como que tem influenciado, Carlson? Pois é, né? Sabe, a tecnologia influenciou tudo e a todos de uma maneira muito contundente, né? Eu lembro que no começo dos anos 2000 eu estava fazendo mestrado lá na Federal de Santa Catarina e a grande conversa do momento era o governo eletrônico, o eGov. Falava, não, aí vinha o eGov vai ser bom porque vai fiscalizar tudo, vai ter controle, o eGov, o governo eletrônico. Até que um professor falou, tudo bem, mas sabe, daqui a alguns anos o eGov não vai existir mais, vai ser governo. O governo vai ser eletrônico simplesmente por ser governo, não vai ter como ser diferente, né? Tanto que hoje em dia ninguém fala governo eletrônico. E houve uma época que isso foi muito falado, né? Então, a tecnologia invade sem pedir licença a tudo e a todos, né? O tempo inteiro e cada vez mais. E no seu olhar, para você, de forma positiva acontece nessa invasão, entre aspas, como diz você, ou também tem seus desafios? Quais são? Não, tem sem dúvida alguma que enormes desafios, né? Mas eu prefiro ver a coisa, viu, Mara, por uma ótica, eu não digo mais positiva, tá? Mas no meu caso particular, até mais realista, entendeu? Sabe, a tecnologia, por exemplo, eu citei há pouco o mestrado na Federal de Santa Catarina. Eu fiz mestrado na Federal de Santa Catarina num programa de pós-graduação em engenharia de produção. Não de comunicação, não de jornalismo, mas de engenharia de produção. Então, tinha na mesma sala de aula, era um programa multidisciplinar, tinha na mesma sala de aula um jornalista, um advogado, um médico, um veterinário, um professor de educação física, um químico, todo mundo assistindo a mesma aula, no mesmo momento. E o que ligava todo mundo na mesma sala era a tecnologia. Uhum. Então, eram aulas não aprofundadas em nenhuma área específica, né? Mas tinha uma capilaridade enorme quanto às disciplinas que ela abrangia. Impressionante. Até isso, aproveitando esse gancho, né, dessa tecnologia, como que você utiliza no Jornal das Artes o Já? Então, aí eu até antes disso, assim, o meu primeiro contato com o computador vem lá de quando eu tinha 24 anos, em 1984, mais ou menos, que era a tela era aqueles tubo de fósforo verde, assim, aparecia aquela imagem, tudo linhas de comando, tudo mais, e naquela época eu já estava usando um mouse, já estava com
com os esquemas meio avançado para a época. E esse computador era um clone de um Apple. Eu usei esse computador por 10 anos. Chegamos em 95, quando a Apple estava no mais vermelho dela, assim, os boatos de venda da Apple eram os mais altos possíveis, os mais críticos possíveis. Eu investi R$ 5.000 em um laptop da Apple. Desde então, aí já um Mac. Desde então, eu só uso Mac até hoje. E não é por birra de PC, nada disso, é que eu me dou melhor. A minha defesa de mestrado foi sobre a plataforma Mac, lá na Federal Santa Catarina, nesse programa de pós-graduação em engenharia de produção, né? Então, essa tecnologia me acompanha o tempo todo. Desde antes de pré-Mac. Quando começou, né? Quando começou, né? Então tem isso também. E tem vários motivos pelos quais isso acontece, né? Não vou nem entrar nessa questão de qualidade, nada disso, mas particularmente que eu sempre gostei muito foi o da tipografia. O Steve Jobs era um cara apaixonado por tipos tipográficos, por tipos gráficos, né? Pelas fontes, pelas letrinhas, tombadinho, itálica, bordo. Ele teve encantamento por isso, e desde os primeiros sistemas operacionais, a Apple sempre deu uma importância grande para os tipos, para as fontes. Hoje em dia eu tenho talvez umas 150.000 fontes no meu computador, não todas elas instaladas ao mesmo tempo, mas eu tenho esse menu, vamos dizer assim, entendeu? Onde eu posso, sabe, brincar com elas, essa né? tecnologia... Usar uma ou outra, tudo mais, né? E isso é muito presente no Jornal das Artes. Antes que eu cheguei, isso é muito presente no Jornal das Artes. Por quê? Porque a gente procura, não só a cada edição, mas praticamente a cada assunto, achar uma fonte que dialogue, de certa maneira, com aquela mensagem daquele momento, um movimento, uma luz, qualquer coisa que facilite a integração dessa comunicação, entendeu? E essa comunicação, inclusive, por meio, né, do que você realiza no Jornal das Artes, que tipo de comunicação você quer levar para o público, ou até mesmo provocação? Provocações, ótimo. Assim, basicamente é arte. Em uma palavra, em 4 letras é arte, entendeu? Né? Poderia ser amor, é arte, 4 letras é arte. Por que isso? Porque a gente foi vendo, com esse ano de Bauru, a gente foi vendo que aquela ideia inicial do Jornal das Artes, de ser uma agenda diária da cidade, caiu por terra e rapidamente. Por quê? Porque acontece muita coisa na cidade que é impossível você cobrir com um vídeo de 1 minuto por dia de uma maneira decente. Então esquece a agenda. Com a agenda, é a agenda inteira. Ou então não é nada, né? E com o tempo, a gente foi se distanciando dessa obrigação jornalística de serviço, objetiva, de uma agenda, de dizer se é de graça ou não o show, que hora que vai ser, para uma coisa mais subjetiva, de mostrar o artista no seu afazer, no seu ofício, escrevendo uma letra, ensaiando uma música, num grafite no muro, ensaiando uma peça de teatro, jogando um amarelo numa tela, entendeu? É isso que passou a ser mais interessante para a gente, né? De modo a que cada edição seja mais perene. Porque antes era como o jornal que embrulha o peixe no dia seguinte, né? Você fica um dia inteiro para fazer um vídeo de 1 minuto super caprichado, 2 dias depois não vale mais nada, porque as informações eram serviço. Escapamos dessa armadilha do jornalismo, neste caso específico desse projeto. Isso é jornalismo, mas não funciona para essa proposta. Então, hoje em dia,
Agora, a partir do momento em que a gente expande a cobertura para além de Bauru, a gente está indo para o estado, a capital, inclusive, onde eu tenho grandes amigos, eu tenho muita gente lá. Você é o idealizador do Jornal das Artes, o Já, porém tem pessoas que atuam com você. E também não sei se tem espaço para quem gostaria, né, de colaborar, como que funciona. Também acho que é legal você mencionar a respeito. Ótimo, ótimo. Muito, muito bom. É um projeto meu, uma ideia minha, que é uma coisa que veio a ser inevitável, porque, sabe, não tinha como, assim, eu estou em Bauru, né? Se fosse lá na década de 80, eu ia bater na porta de umas emissoras aí, de uns jornais, de uma rádio aí para pedir um emprego. Hoje em dia não existe mais emprego, assim, praticamente, né? Existe, sabe, colaborações. Mudou-se os formatos, estão mudando cada vez mais sem dúvida alguma. Da internet, inclusive, certo, né, da tecnologia. E tudo certo. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou juntar tudo que eu trouxe até agora, entendeu? Tudo que eu acumulei até agora, né? Em um produto para a minha cidade, né? Assim, basicamente essa ideia. Então você junta jornalismo, junta vídeo, junta arte, junta moçada, junta moçada virtualmente, lá no vídeo, né? Porque até então, até um mês atrás, eu estava fazendo tudo isso sozinho, né? Aí o que aconteceu? Tem um grande amigo de 40 anos, sei lá quanto tempo, entendeu? Que, sabe, que foi se aproximando dessa ideia, que sempre curtiu no Facebook, no Instagram, que acompanhava, que compartilhava, tudo mais. E aí um dia a gente estava conversando e ele se aproximou muito da ideia, houve muita convergência nesse diálogo, entendeu? E ele passou a ser o produtor executivo, que é o André Cajá Balieiro. E para ter contato com vocês, outros colaboradores que queiram aí contribuir e participar? Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa o que todo mundo precisa, que é patrocínio, que é anunciante, que é colaboração financeira. Por que isso? Porque senão o projeto não sobrevive. Ele não sobrevive não é porque a gente quer ficar rico, com isso, que tem que pagar as contas, e isso me toma para fazer como tem que ser feito e como a gente faz. Arte, cultura, conhecimento, entretenimento, tem custos, né? E como eu sei fazer, entendeu? Me toma o dia inteiro. É 1 minuto e me toma o dia inteiro, porque não é editar 1 minuto. É você escolher os assuntos, é você peneirar os assuntos, é você ir para o Instagram, é você recolher, e dentro de alguns critérios técnicos, a imagem tem que estar legal, o áudio tem que estar audível, tem que estar compreensível, tem uma peneira até chegar naqueles que vão entrar na edição. Isso é tempo. 1 minuto pode se tornar 1 semana, dependendo do objetivo ou até mais. Isso é tempo. Aí você vai editar isso, entendeu? E editar não é juntar um pedacinho no outro, nesse caso específico. Editar é fazer um trabalho... Eu chamo, na verdade, aliás, o slogan é Jornal das Artes, a sua obra de arte diária. Porque eu trato isso como uma obra de arte diária minha, entendeu? Então, essa edição ela é minuciosa. E qual que é a página? Não podemos esquecer de mencionar a página. Exatamente. É no Instagram, marcos.carlson. Carlson é Carlson. Mas é só procurar por Jornal das Artes ou Marcos Carlson no Instagram, Facebook, em outras redes também. Seu nome mesmo, né? Procurar pelo nome acaba chegando lá, né? Olha, nós estamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo, que por sinal está muito bacana, né? Tenho certeza que tem muita coisa para você contar aí, né? São 30 anos fora da cidade, mas retorna para cá ainda produzindo, né? Culturalmente, com informação, entretenimento, enfim.
Gostaria que você mencionasse para você, como bauruense, o que significa a cidade e esse retorno também para você. Legal. É o seguinte, eu assim, moro perto do Vitória Regia. E esse morar perto do Vitória Regia me possibilitou conhecer mais essa área da cidade, tão encantadora. Eu, às vezes, saio para caminhar, né, faço questão de cruzar o parque, entendeu? Pela grama mesmo, entendeu? Para sentir o que é isso aí, né? Para quem conheceu aquilo sem o Vitória Regia, por exemplo, né? Para quem conheceu aquela Nações Unidas de outra maneira, que não era nenhuma avenida, aquilo é demais. Mas eu estou dizendo isso porque é o seguinte, Bauru é uma cidade encantadora. Eu sempre tive uma relação com Bauru que às vezes me incomodava um pouco, entendeu? Uma cidade assim que, não sei, às vezes ela deixa a desejar em um campo ou outro, em algum detalhe ou outro, e a gente não está sendo exigente. Porque eu morei em São Paulo, morei em Floripa, morei no Rio, assim, morei em Londrina, e a gente sabe que a cidade poderia dar mais em algumas áreas, né? Ao mesmo tempo, esse trabalho me colocou em contato com uma galera absurdamente impressionante, que são os artistas da cidade. E eu falo os artistas, a gente até pode generalizar, embora, obviamente, tenha aquela meia dúzia de 12 que você destacaria, né? Não vou fazer isso, mas assim... Já vou até aproveitar e pedir para você também deixar essa mensagem, né? Para as pessoas aqui da cidade, né? Esse pessoal, como você mesmo menciona, já. E, claro, para todos, inclusive, que nos acompanha, para a gente ir aí finalizando com esse gostinho de quero continuar no próximo bate-papo. Legal, bacana. Então, esses artistas, eles são impressionantes, como tem qualidade artística em Bauru. Eu não sabia disso, e eu até perguntei para vários se isso é normal em outras cidades, e muitos falaram que não, que é uma coisa meio específica de Bauru, principalmente na área da música, por exemplo, né? Então, assim, o que acontece? A gente faz esse trabalho para eles, entendeu? E ainda mais agora que está se expandindo para o estado de São Paulo, né? Esses artistas têm que estar no Jornal das Artes para que eles cheguem. É mais um canal para eles chegarem aonde eles querem chegar, entendeu? Então, sabe, essa mensagem que eu posso deixar. Muito. Primeira, continue com essa arte maravilhosa que estão fazendo, independente do Jornal das Artes. Continue, porque isso só embeleza tudo que nos cerca, né? E, se possível, colabore com o Jornal das Artes, porque ele é feito para a arte. Se a gente pede a colaboração, é que a gente precisa para que o projeto sobreviva, né? Porque se eu parar com ele, eu vou fazer outra coisa, entendeu? Né? Mas eu não quero parar. Eu não quero. E nem meu sócio, André Bandeira, quer parar. Já faço votos, né, para vocês que seja um sucesso mais ainda, já esse projeto, que na verdade já é um produto, né? Que está aí de Bauru para o mundo, né? Porque a internet permite isso. Exatamente. E também quero agradecer muito a sua participação, né, de compartilhar conosco aqui um pouco da sua história, da sua experiência e também, né, as informações que você traz para a gente aqui, para os bauruenses, e esse amor todo que compartilha, porque eu sou bauruense, então eu também falo com propriedade. Muito obrigada pela sua participação mesmo, viu, aqui no Conversa Diária. Eu que agradeço imensamente vocês todos, e você em particular, entendeu? Para essa condição maravilhosa da conversa. E vamos para cima. É isso aí. Sucesso. Obrigado, equipe. E você, gostou do nosso bate-papo de hoje? Olha, continue nos acompanhando, porque teremos sempre histórias aqui descontraídas, leves, sempre pensando em você. E também, claro, né, falando da nossa cidade, expandindo aqui para o mundo, como Marcos, né, trouxe aqui toda essa informação para nós. Obrigada pela sua companhia, deixo aqui o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.